começar a gravar aqui. Bom, então, bom dia a todos. Hoje, 8 de abril. Então, dando continuidade às reuniões do subgrupo Pêndulo, do Locomotion. Hoje vai ser comigo. Então, hoje a apresentação é sobre cinética de oxigênio e custo de transporte. Eu vou colocar para apresentar aqui. Peraí, que eu fiz errado. Peraí, tá travando aqui. Peraí que travou a minha apresentação aqui. Acho que eu tô com muita coisa aberta, vou fechar uns programas aqui e ver se melhora. De novo. Tá. Acho que agora vai dar certo. Deu? Estão vendo? Conseguindo ver mais a apresentação? Tá. Ótimo, ótimo. Então, certo. Hoje então a ideia é a gente falar sobre o custo de transporte e a cinética de oxigênio. Então, conversar um pouco sobre como se relaciona essa variável tão importante para o grupo, que é o custo de transporte, que a gente utiliza em diversos estudos, diversos trabalhos, e como que ela se relaciona com a cinética de oxigênio, como que ela se relaciona com o consumo de oxigênio propriamente dito, que é é o dado que a gente vai coletar, né? É o dado que a gente vai analisar, né, durante a nossa coleta de dados lá com o nosso sujeito no laboratório, e como que a gente vai lidar com esse dado, interpretar esse dado até que a gente calcule, estime o custo de transporte durante a locomoção do nosso participante, do nosso sujeito. Então, para começar pelo fim, né? Então, eu quis trazer aqui essa figura do artigo da Natália Gomenyuka. Então, a figura lá do artigo dela, publicado, só para a gente visualizar a importância dessa discussão do custo de transporte e da cinética de oxigênio. Então, aqui a gente tem o trabalho dela, foi analisar o custo de transporte em diferentes situações de caminhada, em inclinação e com carga. Então, ela avaliou diferentes situações em diferentes inclinações e diferentes, com sujeitos carregando diferentes cargas, diferentes pesos na mochila, em diferentes velocidades, e determinou o custo de transporte. Então, a energia metabólica necessária para deslocar uma unidade de massa de uma unidade de metro, e plotou um gráfico lá, então, analisando o comportamento desse custo de transporte, dependendo dessas três variáveis. Então, ela coletou um dado de consumo de oxigênio, e a partir daí, a partir de processamentos, ela determinou esse custo de transporte nessas diferentes situações. Então, como é que acontece? Aqui é uma foto das coletas do meu mestrado, da caminhada em alga rasa. Então, a gente tem aqui o sujeito caminhando na profundidade do joelho. Então, ele está aqui com um analisador de gases, com K5 acoplado na face.
E aqui está o aparelho K5 sendo carregado um dos pesquisadores. Então, ele caminhou nessa profundidade durante 5 minutos. Então, ele ficou fazendo esse trajeto de ida e volta durante 5 minutos nessa profundidade do joelho, numa velocidade lá que a gente determinou. Aqui a 0,6. Então, aqui a gente tem o gráfico dessa coleta para esse sujeito do consumo de oxigênio, do VO2, em mililitros por minuto, ao longo do tempo. Então, a gente vê esse comportamento oscilatório do consumo de oxigênio, mas apresentando um padrão de crescimento e estabilização no momento final da coleta. Então, a gente faz uma coleta de 5 minutos e analisa os últimos 2 minutos desse sinal de consumo de oxigênio para determinar o custo de transporte. Então, a unidade de medida que o analisador de gases nos fornece, a unidade de medida que ele coleta o dado, é em mililitros por minuto. Ou seja, uma unidade de volume de oxigênio por tempo, por minuto. Então, a gente extrai esse dado de VO2, de consumo de oxigênio em mililitros por minuto, e depois a gente calcula, estima o custo de transporte em joule, quilogramas, metro, dessa situação. Então, a gente vai ter uma variável de volume por minuto, de potência, potência metabólica, e a gente vai estimar, então, essa variável de energia, de joules, por massa por metro. Tá? Então, esse seria o final da nossa aula. Então, é aonde a gente quer chegar, é estimar esse custo de transporte a partir do VO2 coletado lá com o nosso analisador de gases no laboratório. Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre a cinética química e cinética de oxigênio. Então, falar um pouquinho da bioenergética, dessa relação da produção de energia pelo corpo a partir do metabolismo de oxigênio. Falar um pouco sobre o VO2, sobre esse consumo de oxigênio e verificar essa aplicação para estimar o custo de transporte a partir do volume de oxigênio consumido. Bom, então, cinética química. Então, a gente está falando de cinética de oxigênio. Então a gente está verificando, analisando o comportamento do consumo de oxigênio numa determinada situação experimental lá. Então, o que é a cinética? Não? O que é essa cinética de oxigênio? Então, a gente tem que voltar um pouquinho para os conceitos de química e que vão dizer que, então, que a cinética química, que é esse ramo da química, a cinética química, ela lida com o estudo da velocidade de reação e dos mecanismos envolvidos que vão determinar essa velocidade de reação química. Então, o que é uma reação química? Então, a reação química é um processo, então, que a gente tem um reagente, aqui representado pelo R, um reagente ou mais de um reagente, né, no plural. Então, a gente vai ter reagentes, então, substratos, então, elementos, substâncias químicas que vão reagir entre si ou em determinadas condições. Então, elas vão reagir e no final desse processo a gente vai ter a formação de produtos, P. Então, esse processo de reação química vai ser isso, vai ser essa situação que eu vou ter reagentes que vão reagir e formar produtos. E o que seria a cinética química? Então, a cinética química vai lidar com a velocidade, então, a velocidade UV de transformação da concentração de reagentes por unidade de tempo. Então, esse R em colchetes aqui representa a concentração do reagente dividido pela variação do tempo. Então, a cinética química vai lidar com a variação da concentração de um reagente por unidade de tempo. Então, como a gente está lidando com VO2, com volume de oxigênio, então a cinética de oxigênio vai lidar com a transformação de oxigênio numa determinada unidade de tempo. Então, no caso, a gente vai ter essa unidade de mililitros por minuto. Então, a cinética de oxigênio vai verificar os mecanismos, os fatores que vão influenciar a velocidade que esse oxigênio vai ser metabolizado pelo corpo. Certo. Então a gente entra na parte de bioenergética. Então, para o nosso corpo se movimentar, para ele manter o seu metabolismo basal, a sua respiração,
a gente vai precisar que as nossas células, nosso sistema metabólico, ele converta os substratos que a gente obtém dos nutrientes dos alimentos, da alimentação, em energia. Então, a gente vai ter esses substratos, principalmente substratos de carboidrato, gordura e proteína, que vão ser metabolizados, que vão ser transformados dentro das nossas células em ATP. Então, essa é a nossa moeda de energia, essa é a nossa moeda energética. Então, a partir de diferentes substratos, a gente vai ter processos que vão ocorrer dentro das células, que vão transformar esse nosso alimento, esses nutrientes que a gente ingere, em uma moeda universal, digamos assim, uma moeda universal energética, que vai ser utilizada pelos nossos músculos para gerar movimento, para realizar nossas funções fisiológicas. Então, essa moeda energética universal vai ser nosso ATP. Então, vai ser esse fosfato de alta energia, que utilizando esse fosfato de alta energia, essa molécula de fosfato, as nossas células vão quebrar esse fosfato e vão ter essa energia disponível para realizar uma contração muscular, para realizar as funções fisiológicas. Então, dependendo do substrato, então, dependendo do nosso reagente, nessa reação aqui de bioenergética, a gente vai ter uma proporção diferente, uma quantidade diferente de energia produzida. Então, por exemplo, a cada 1 grama de carboidrato, o corpo consegue gerar 4 quilocalorias. Então, para cada grama de gordura, ele gera 9 quilocalorias. Para cada grama de proteína, ele gera 4 quilocalorias. Então, a gente vê que, dependendo do substrato que o corpo utiliza, ele vai gerar diferentes quantidades de energia, de ATP. Então, a bioenergética é essa conversão do nosso alimento, do substrato, em energia, em ATP, para a gente realizar o movimento. Só que essa conversão de energia ela pode ser por 3 rotas metabólicas diferentes, elas podem estar ocorrendo concomitantemente ou uma de maneira predominante sobre as outras. Então, a gente vai ter as rotas anaeróbicas, então aqui essas duas, a rota ATP-CP e glicolítica, são rotas que não se utilizam de oxigênio para gerar para gerar ATP, para gerar energia, enquanto o ATP-CP vai ser uma rota então anaeróbica alática, então não vai ter vai ser uma rota sem utilização de oxigênio e sem produção de lactato, mas vai ser uma rota que vai ser utilizada, que ela tem uma curta duração de tempo, então ela vai ser utilizada em situações de movimentos curtos, de curta duração e alta intensidade. Então, e ela vai ter uma produção de 1 ATP no final dessa rota. Então, é uma rota rápida, mas que gera proporcionalmente pouco ATP. Já a rota glicolítica, então ela também vai ser uma rota que não vai utilizar oxigênio, mas vai gerar lactato. Então, ela gera 2 ATPs a cada ciclo, mas também gera 2 moléculas de piruvato, então 2 moléculas de lactato. Então, ela vai ser uma rota que em médio e longo prazo, esse acúmulo de lactato vai limitar a propagação da manutenção da atividade física. Então, essas 2 rotas, elas são anaeróbicas, uma alática e uma lática. Já a rota aeróbica aqui, então, a rota que utiliza o oxigênio, ela vai ser a rota mais produtiva, ela vai gerar 32 ATPs no final do seu ciclo, então vai ser uma rota que vai permitir uma manutenção de média, curta duração de atividade física e que vai utilizar oxigênio sem gerar lactato durante o seu ciclo de produção de ATP. Então, essa vai ser a rota que a gente vai focar, né? Essa vai ser a rota que vai estar relacionada com essa cinética de oxigênio, com o consumo de oxigênio, a rota aeróbica. Então, o volume de oxigênio, então o VO2, a sigla, o VO2, representa o volume de oxigênio consumido pelo corpo durante o repouso ou o esforço. Então, é a quantidade de oxigênio que o corpo consome, que as nossas células musculares, que nossos tecidos vão consumir durante uma situação de repouso ou de esforço. Então, essa medida de oxigênio consumido, que a gente mede lá pelo nosso analisador de gases
acoplado no nariz, na boca do nosso sujeito, ele vai representar, então, esse processo, esse caminho de absorver o ar atmosférico até o consumo desse oxigênio pelas mitocôndrias das nossas células, pelas mitocôndrias das nossas células musculares. Então, todo esse processo ele vai envolver diferentes etapas, então vai ter diferentes fatores que podem influenciar nesse VO2, nesse nosso consumo de oxigênio. Então, desde o processo de captar o ar pelo nosso sistema respiratório, pelos nossos alvéolos, realizar a hematose, então realizar essa troca gasosa de oxigênio pelo gás carbônico, o transporte de oxigênio pelo nosso sangue, pelas nossas hemoglobinas, até a chegada e difusão desse oxigênio lá na periferia e o consumo desse oxigênio pelas mitocôndrias. Então, é um processo que envolve diferentes etapas e que essas diferentes etapas, diferentes processos podem influenciar esse volume de oxigênio que, por fim, vai ser consumido pelo corpo. Então, a gente vai ter um controle de 3 sistemas, principalmente. Então, a gente vai ter o controle do sistema respiratório, sistema cardiovascular e sistema muscular, que vão influenciar no consumo de oxigênio. Então, a gente vai ter o sistema respiratório ali influenciando na quantidade de oxigênio que a gente consome, principalmente pelas suas funções de ventilação, de respiração pulmonar e difusão, respiração celular. Então, a ventilação vai estar relacionada a essa parte mais mecânica do sistema respiratório, então, essa entrada e saída de ar dos pulmões, então, a disponibilidade, a capacidade desse sistema respiratório de jogar o ar para dentro e tirar o ar de dentro dos pulmões vai estar relacionada a essa respiração pulmonar, a ventilação, e já a difusão, então, vai ser essa respiração celular, então vai ser essa troca de oxigênio com gás carbônico já a nível celular. Então, o sistema cardiovascular, por sua vez, então, ele vai estar relacionado com o transporte desses gases, com o transporte do oxigênio e do gás carbônico para dentro e para fora dos tecidos, realizado principalmente pela hemoglobina. E também vai ter o débito cardíaco, então essa quantidade de sangue emitida pelo coração por minuto também vai influenciar sobre o consumo de oxigênio. Então, se o coração tiver uma capacidade de ejetar mais sangue ou menos sangue, isso vai influenciar na capacidade de oxigênio disponível para os tecidos e, por fim, na quantidade de oxigênio que as células vão conseguir consumir. E o sistema muscular, então, vai estar relacionado com as mitocôndrias, então, com a capacidade enzimática, oxidativa da célula em si, da célula muscular, de conseguir aproveitar e conseguir utilizar esse oxigênio que entra nela por meio dessa rota metabólica oxidativa, produzir energia e ter energia disponível para a contração muscular. Então, a gente vai ter esse encontro desses 3 sistemas, respiratório, cardiovascular e muscular, que vão influenciar sobre o consumo de oxigênio. Então, aqui, rapidamente, então, um glossário, assim, em relação ao consumo de oxigênio. Então, a gente vai ter alguns conceitos, que é o VO2 máximo, então, o consumo de oxigênio máximo, que vai ser, então, vai representar essa capacidade de realizar um exercício de média e longa duração nesse metabolismo aeróbio. Então, vai representar essa potência aeróbica máxima. Então, quando a gente determina ele quando o sujeito chega num platô de consumo de oxigênio máximo e, à medida, então, por mais que a gente aumente a carga de exercício, da tarefa que ele tem que realizar, ele não consegue aumentar o seu VO2. Então, ele chega num platô de VO2 de consumo de oxigênio que ele atinge. Já o VO2 de pico, então, ele vai ser um valor máximo de consumo de oxigênio, mas sem atingir esse platô. Então, ele chega num pico e ele interrompe o teste, ele não consegue aumentar a carga de teste. Então, ele chega num valor de pico e não consegue atingir esse platô. Então, a gente vai ter também o primeiro limiar ventilatório, que vai ser representado pelo aumento do VCO2, então pelo aumento do volume de gás carbônico em relação ao VO2, e vai representar, então, um limiar de adaptação ventilatória. E a gente vai ter também o segundo limiar ventilatório,
que vai ser um aumento do VE, do volume de ventilação, dessa razão do volume de ventilação sobre o volume de oxigênio, e dessa razão do volume de ventilação com o VCO2. Então, ele vai representar essa hiperventilação induzida pelo exercício e também, a partir desse ponto, vai ter um aumento da concentração de lactato sanguíneo. Bom, então aqui a gente tem algumas curvas de consumo de oxigênio ao longo do tempo em diferentes domínios de exercício. Então, se o sujeito estiver num domínio de tarefa moderado, ele vai atingir um platô de consumo de oxigênio, mas ele vai ter um momento de aumento. Então, ele começa a tarefa, ele começa a aumentar o seu consumo de oxigênio até que ele atinge um platô. Então, num domínio moderado, já num domínio mais forte, numa tarefa mais intensa, ele vai ter um aumento mais acentuado desse consumo de oxigênio, e num domínio severo ele vai ter um aumento ainda maior de consumo de oxigênio. Então, a gente percebe que ali, a partir do segundo, terceiro minuto, a gente tem esse platô, essa estabilização do consumo de oxigênio. E, normalmente, as nossas coletas de caminhada, principalmente, a gente, então, vai analisar o sujeito numa situação de consumo moderado, então, essa situação da linha mais inferior aqui. Bom, então, com relação ao VO2 máximo, então, esse consumo máximo de oxigênio que o sujeito consegue atingir, então, que vai representar essa potência aeróbica máxima que o sistema consegue se manter funcionando. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um teste de VO2 máximo. Então, no eixo horizontal, eu tenho um aumento da carga, da taxa de produção de trabalho. Então, eu vou aumentando a carga a que eu submeto o meu participante, o meu sujeito, e à medida que eu aumento a carga, ele vai aumentando o meu consumo de oxigênio, o seu consumo de oxigênio. Então, ele vai aumentando esse VO2 em litros por minuto. Então, à medida que eu vou aumentando a carga, ele vai aumentando esse consumo, até que chega um momento que, apesar de eu aumentar a carga, então, apesar dessa carga passar dos 300, ele mantém um platô, ele mantém um consumo de oxigênio máximo. Então, ele chegou no seu limite de consumo de oxigênio, de potência aeróbica. Então, por mais que aumente a carga, ele não consegue consumir mais oxigênio. Então, ele chega no limite dessa rota metabólica oxidativa. Então, aqui a gente tem na tabela, então, alguns valores de referência do VO2 máximo relativo, normalizados pela massa corporal. Então, uma comparação desse VO2 máximo para verificar a influência tanto de gênero, quanto idade, quanto nível de atividade física. Todos esses fatores eles vão influenciar, eles podem influenciar sobre o VO2 máximo do participante que a gente está avaliando. Então, a gente percebe que, em geral, homens têm um VO2 máximo maior que mulheres, que sedentários têm valores de VO2 máximo menores que praticantes de atividade física, e que idosos têm valores de VO2 máximo menores que jovens. E inclusive condições de saúde, como infarto de miocárdio, então condições de saúde cardiovasculares também vão reduzir esse VO2 máximo esperado do meu paciente. Então, na hora de avaliar esse VO2 máximo, então a gente tem que levar em consideração qual é o grupo, qual é a população que esse participante ele tá, se ele é sedentário, se ele é idoso, se ele é jovem, se ele pratica atividade física, se é homem, se é mulher, qual é o seu histórico, né, de doença cardiovascular. Então, todos esses fatores eles vão podem influenciar sobre o VO2 máximo que ele vai atingir no nosso teste. Então, outros fatores limitantes do VO2 máximo. Essa aqui eu quis trazer mais pela discussão que teve na semana retrasada, né, no nosso último encontro, sobre a relação do consumo de oxigênio com o débito cardíaco e a diferença arteriovenosa. Então, a gente vai ter lá a lei de Fick, então, que vai ser um princípio que vai determinar, é uma forma de se determinar o consumo de oxigênio. Então, o que ele vai dizer? Que o VO2, então, o consumo de oxigênio, ele vai ser igual ao débito cardíaco
então, ao volume de sangue ejetado pelo coração por minuto, então, ao débito cardíaco, vezes a diferença arteriovenosa. Então, vezes a diferença da presença de oxigênio no sangue arterial do sangue venoso. Então, eu vou ter o meu VO2, o meu consumo de oxigênio, ele determinado tanto por fatores centrais, então, pela capacidade de bombear o sangue, capacidade do coração bombear o sangue, quanto por fatores periféricos. Então, pela diferença de oxigênio que eu vou ter lá na minha periferia, lá no meu sangue, a diferença de oxigênio que eu vou ter no meu sangue arterial, que está chegando no tecido, do meu sangue venoso que está saindo do tecido. Então, eu vou ter fatores tanto centrais, mecânicos, mais mecânicos, quanto fatores mais periféricos, influenciando no meu consumo de oxigênio. Então, o que se verificou? Vai fechar em 1 minuto aqui. Eu acho que antes de eu começar o gráfico, vou me encerrar, para não ficar quebrado só a parte do gráfico. Encerrar, daí voltar. Pode ser? Eu estou saindo, então. Feito. Foi. Feito. Aí. Foi. Aceitar o pessoal aqui. Tá, o pessoal está entrando aqui. Tá. Tá gravando. Tá. Bom, então, seguindo. Então, a lei de Fick, então, ela vai relacionar o consumo de oxigênio, a quantidade de oxigênio que o pessoal consome, com o débito cardíaco vezes essa diferença arteriovenosa, vezes essa diferença da concentração de oxigênio no sangue arterial do venoso. Então, o que se verificou? Que que a partir, eles pegaram sujeitos treinados e colocaram eles numa situação de destreinamento. Então, os sujeitos eles pararam de treinar. Então, eles diminuíram a sua capacidade cardiorrespiratória. Então, o que eles verificaram? Então, eu tenho aqui a curva de VO2 máximo, então, desse valor de VO2 máximo, essa curva inverte. Então, primeiro, aqui no eixo horizontal são os dias de destreinamento. Então, aqui foi o dia inicial, 12 dias de treinamento, 21 dias, 56 dias, 84 dias. Então, eles acompanharam esses sujeitos ao longo ali de quase 3 meses, desde o momento que eles pararam de treinar. E avaliaram tanto o seu VO2 máximo, frequência cardíaca máxima, volume sistólico máximo, débito cardíaco máximo e a diferença arteriovenosa de oxigênio máximo. Então, eles avaliaram então, o VO2 máximo, avaliaram esses fatores centrais e avaliaram esse fator periférico ao longo desse período de 84 dias de destreinamento. E aqui no eixo vertical, então, eu tenho essa alteração em percentual. Então, quantos por cento houve uma redução ou aumento dessas variáveis ao longo desse tempo. Então, sendo 100%, né, o valor zero lá, o valor inicial, esse momento é do primeiro dia, do dia zero de treinamento. Então, a curva em verde, então, é a nossa variável principal ali, né, nosso VO2 máximo. Então, a gente verifica que com o passar desse treinamento, foi caindo esse VO2 máximo, como se era esperado, né? Então, a partir do momento que a pessoa para de treinar, se espera que ela vá perdendo essa capacidade cardiorrespiratória. Então, essa curva em verde é o nosso VO2 máximo decrescendo. E as outras curvas, então, ajudam a explicar, então, ajudam a entender por que essa curva de verde, por que essa curva de VO2 máximo está decaindo. Então, o que eles verificaram? Que num primeiro momento, então até os 12, 21 dias, então nos primeiros dias desse treinamento, os principais fatores são os fatores centrais, então são os fatores de débito cardíaco, aqui a curva em vermelho, e de volume sistólico, a curva em roxo, são os fatores que ajudam a explicar melhor essa queda do VO2 máximo. Então a gente percebe que essas 3 curvas se acompanham assim para baixo nessa queda. Então,
Então, o volume sistólico, principalmente, então essa capacidade do sangue de bombear, a capacidade do coração de bombear sangue a cada batimento, é o fator que aparentemente mais vai ajudar a explicar essa redução do VO2 máximo. Então, essa capacidade mecânica de bombear sangue no início, nas primeiras semanas de treinamento, é o que vai contribuir mais para a redução do VO2 máximo do sujeito. Então, esse fator central aqui, essa queda inicial, é principalmente pelo volume sistólico, que vai influenciar, né, no débito cardíaco. Então, eu vou ter esse primeiro parâmetro aqui, né, da equação, débito cardíaco, influenciando sobre essa queda inicial. Mas depois, essa queda do volume sistólico e do débito cardíaco, ela se estabiliza, continua reduzindo, mas não tanto, mas o VO2 máximo ele continua caindo e se percebeu que essa diferença arteriovenosa é que começa a cair mais a partir ali da terceira semana de treinamento. Então, no segundo momento, então, eu vou ter esses fatores periféricos, esses fatores de diferença arteriovenosa influenciando mais sobre a queda do meu VO2 máximo. Então, no primeiro momento, o VO2 máximo ele cai o tempo inteiro, parou de treinar e cai o tempo inteiro, só que no primeiro momento é mais por fatores centrais, pela capacidade do coração de bombear sangue, e depois mais por fatores periféricos, mais por fatores relacionados à capacidade do mitocondrial, de enzimas oxidativas, enfim, de capilarização do sangue lá na periferia. Então ambos os fatores eles vão influenciar na queda do VO2, só que no primeiro momento mais o débito cardíaco e no segundo momento mais essa diferença arteriovenosa. E bom, então para encerrar, então, para fechar uma aplicação desses conceitos de VO2, de consumo de oxigênio e como a gente pode calcular o custo de transporte a partir desses dados de consumo de oxigênio que a gente coleta lá no laboratório. Então, aqui eu quis trazer o artigo do mestrado do Henrique Bianchi, que ele coletou crianças obesas e não obesas, coletou diversas variáveis lá, mas a que importa aqui para a gente hoje é o consumo de oxigênio. Então, ele coletou essas crianças caminhando em diferentes velocidades com o analisador de gases que nem a gente viu lá no início da apresentação. Então, ele coletava o consumo de oxigênio dessas crianças em diferentes velocidades, enfim. E, a partir, então, do consumo de oxigênio em cada velocidade, então, aqui eu extraí então um parágrafo da parte da seção de métodos. Então, o custo metabólico de transporte ele foi calculado subtraindo o consumo de oxigênio médio em cada velocidade. Então, ele pegava o consumo de oxigênio em cada velocidade nos últimos 2 minutos ali do steady state. Então, a criança caminhava durante 5 minutos, ele pegava os últimos 2 minutos e esse era o consumo de oxigênio daquela velocidade. Ele subtraiu, então, esse consumo de oxigênio do exercício, da velocidade, do consumo de oxigênio de repouso da criança em pé. Então, subtraindo esse consumo de oxigênio do exercício do repouso, ele obtinha essa potência metabólica, então, um valor de consumo de oxigênio em mililitros por minuto. A partir daí, então, ele tem um valor de ml de oxigênio. Com esse valor de ml de oxigênio, ele multiplicava por uma constante de 20,1, então é uma constante de calorimetria indireta. Então, multiplicando para cada ml de oxigênio, o corpo é capaz de produzir 20 joules de energia. Então, é basicamente isso. Então, para cada ml de oxigênio que o corpo consome, ele gera 20,1 joules. Então, é uma forma de converter a unidade. Então, a gente converte essa unidade de ml de oxigênio para joules. Então, ele pega essa potência metabólica da caminhada, multiplica por 20,1 joules, ele vai ter uma potência metabólica em joules. E, então, para calcular o custo de transporte, ele pegou essa potência metabólica, dividiu pela velocidade de caminhada e dividiu pela massa corporal do sujeito.
Então, obtendo o custo de transporte ali em joule quilogramas metro. Então, a gente tem o nosso consumo de oxigênio calculado lá para o exercício, a gente converte ele para unidades de joule e calcula o custo de transporte dividindo essa potência metabólica em joules pela velocidade de caminhada e pela massa, para ter, então, nosso consumo, nosso gasto energético por quilo corporal por metro percorrido. Então, essa é uma das aplicações, então, que a gente pode ter dessa variável, então, de consumo de transporte para calcular o nosso custo de transporte. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Vou parar aqui a apresentação. Parabéns. André, a gente tem que dar parabéns para o cara que coordena, né? É o cara que... Ai, que droga, peraí. O cara que é o chefe da apresentação, a gente tem que dar parabéns. É estranho. Obrigado, Marcelão. Obrigado. Só escrever aqui uma coisa. Peraí. Aqui é brincadeira, gente. Aqui é toda hora. Né? Toda hora eu tô levando. Muito legal, André, a tua apresentação. Tu abordou a cinética de um jeito bem amplo, assim, né? Tu incluiu até a questão do VO2 máximo, do custo, da fase estável, né? Faltou ali um pouquinho da fase de transição, né? Eu confesso que eu fiquei esperando assim, vai ter cinética de VO2. Tem que tomar cuidado, que às vezes, quando a gente fala em cinética também, a gente espera muito a questão ali das transições, né? Do fase on e fase off, né? Que é do steady states ali, né? Uhum. Isso. Mas, claro, como a gente... Mas a tua escolha, eu entendi a tua escolha, porque, assim, como nossos estudos se baseiam em avaliação de custo, né? E o custo envolve steady states, então daí tu focou no steady states mesmo, né? Em que tem essa fase estável, né? Do VO2. Então, aí tu acabou indo para esse lado aí. Mas lembrando sempre que na fase do estado estável também tem a questão, uma coisa que tem que cuidar, né? Dependendo da intensidade. Tu até mostrou isso no gráfico ali. Tem intensidades em que tem o VO2 drift, né? O acúmulo o consumo de oxigênio, que é aquele... mesmo que a gente esteja em steady states, né? O processo de fadiga e cardiorrespiratório que começa a ter, e a alteração até da temperatura corporal começa a aumentar. A potência mecânica continua a mesma, né? Só que a potência metabólica começa a aumentar, né? Ela inicialmente ela é estabilizada, né? Mas ela começa a acumular, daí a gente chama de VO2 drift, que é esse consumo de oxigênio que vai aumentando, né? Isso é um desafio, né? Nos estudos de custo, né? Só que como os estudos de custo costumam, aí é só um comentário mesmo, né? Porque esse fenômeno do VO2 drift tu vai encontrar mais em intensidades elevadas, né? Ou então, se tu submete a pessoa a fazer steady states em intensidades elevadas, ou então quando a pessoa faz um tempo de steady states muito bem, né? O que pode acontecer, o que é uma linha de pesquisa interessante, fazer estudos com a pessoa caminhando ou correndo com 30 minutos, 40 minutos, sei lá, aí, né? Essa questão do drift depende também do condicionamento da pessoa, então uma pessoa com maior condicionamento vai retardar esse drift, uma pessoa com menor, por exemplo, um paciente, vai ter esse drift mais cedo. Então, assim, o condicionamento físico da pessoa, o estado de saúde, o tempo que tu está deixando ele na esteira, a intensidade que ele está fazendo, tudo isso são parâmetros que influenciam nesse drift, né? Então assim, é uma variável que tem que ser cuidada no estudo de custo, tá? Porque aí tu vai estar com a mesma medida mecânica, só que o teu metabólico está aumentando. E aí vai dar alteração ali no gasto energético, né? No custo, né? Aumenta o custo daí, né? Vai alterar a eficiência, né? Porque a mecânica está a mesma e o metabólico está aumentando. Então, a eficiência está diminuindo, né? Então, mas tu mostrou ali no gráfico ali, aqueles gráficos que tinham as diferençazinhas ali, né?
Tanto é que a intensidade mais baixa não tinha o drift, né? Não aparecia o drift, só tinha o drift nas intensidades mais altas ali. Mas é interessante essa questão também da transição. A questão da transição, ela está fora do estudo do custo, assim, se bem que está fora, eu não sei, eu vou dizer que é uma coisa que eu estou cismado com algumas coisas. Eu acho que, pena que o Tartaruga não está aí, porque a gente podia estar conversando sobre isso, mas existem alguns autores, eu quero ter a ousadia de dizer isso, tá? E quando eu estava no doutorado, eu já conversava com o Tartaruga sobre isso. Existem alguns autores e eles publicaram, então é tipo o que o Álvaro fala, né? Publicou, né? Eu lembro que ele sempre citava um exemplo lá de um estudo lá na parte respiratória, que foi um estudo errado lá e que, enfim, pelo menos publicou. Não, mas não é assim que a gente tem que pensar. Mas assim, ó, tem uns estudos, tem alguns autores que levantam a possibilidade de analisar a eficiência mesmo em situação de transição. Naquela fase de transição do VO2. Tá? Então, se chama eficiência instantânea. Né? Eu confesso que eu preciso estudar mais sobre isso, mas é interessante, existe isso. Tá? Mas, assim, eu acho que a torcida do Flamengo inteira não concorda, não aceita, sei lá, mas já tem estudos mostrando isso, tem gente publicando sobre isso. Então, isso é uma coisa interessante, inclusive na fase de transição. Então, eu nunca jogaria fora essa fase. Eu acho que tem coisa ali para olhar, tá? Inclusive, naquele artigo lá da locomoção, lá do Frontiers, eu acho que a gente cita um desses artigos aí. Eu acho que a gente comenta, se não me engano, a gente comenta. Que é eficiência instantânea, tá? É um outro tipo de eficiência. E aí ela vai ter essa limitação, porque assim, a grande questão é da questão termogênica, né? Por que a gente estuda a fase estável, né? Porque ali a gente estaria garantindo, de acordo lá com aquele artigo do Rio, lá de 30 e poucos, 38, eu acho, lá do calor e do trabalho, a gente estaria garantindo que aquela eficiência calculada seria o resultado da divisão do trabalho mecânico dividido pelo trabalho mais o metabólico, né? Não teria, e esse metabólico aeróbico, né? Então, tu garantindo que tu tá num percentual aeróbico elevado, tu estaria, eu não sei usar as palavras certas agora, tu estaria respeitando essa lei da termodinâmica, né? Porque quanto mais anaeróbico tu coloca nesse cálculo da eficiência, quanto mais o percentual anaeróbico da tua atividade no cálculo da eficiência, mais tu tá fugindo dessa lei da termodinâmica. Eu não sei explicar agora direito, porque ele vai mudar a relação de reações exotérmicas. Essa que é a questão, tá? Agora eu estou voando, eu não estou sabendo explicar, mas vai mudar essa questão das leis das reações exotérmicas, tá? E aí eu não estou sabendo explicar direito. Eu fiquei duas dúvidas de sua fala, Marcelo. É a seguinte, quando você fala de estado estável e de fase estável, está falando da mesma coisa? Sim, sim. Como é que tu falou? Você falou dois, estado estável e fase estável. Isso. É a mesma coisa as duas. Isso. E estamos falando de el platô, ou seja, do VO2 máximo. Quando você fala de estado estável ou de fase estável, ou você está falando... O que eu estava falando antes é antes do VO2 máximo. É como a gente faz nos testes de custo mesmo, em intensidades submáximas, para atingir o estado estável do VO2, né, em intensidades constantes. Não o VO2 máximo lá na intensidade mais alta, não. Em intensidades submáximas mesmo. Tá. Entendeu? E quando você fala de drift, a que se refere com drift?
É que assim, ó, tu lembra que a curva, eu vou fazer assim, né? Eu tenho que ver como é que vocês enxergam, né? Eu acho que eu tô certo assim, né? Fazendo assim, eu tô certo. Então, quando a gente começa o exercício, o VO2 aumenta, né? A fase de transição, que essa é a fase que a gente chama de ON, né? Fase ON, tá? Do déficit de oxigênio, né? Aí depois tu entra em estado estável, steady states, tá? O que acontece? A gente aprende, a gente está acostumado a pensar que o VO2 vai continuar sempre constante, né? Se a potência mecânica continua a mesma, se a carga, se a resistência continua a mesma, o teu VO2 continua constante. É isso que a gente está acostumado a pensar, mas não é verdade. Porque na prática não é assim que funciona, porque ele vai continuar constante até um certo ponto. Por isso que a gente faz o teste lá, não muito tempo, né? Tu coleta, tu espera mais ou menos 5 minutos para passar aquela fase da instabilidade, né? Da cinética, e depois tu coleta lá mais uns 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, aí vai depender do protocolo. Mas o que acontece? Se tu ficar mais tempo fazendo exercício, tu vai entrar em fadiga, né? Que é normal. Tá? Essa fadiga vai... O que vai acontecer? Mesmo que a potência mecânica continue igual, o teu VO2 vai começar a aumentar. Ele era aqui, ó, ele estava nesse nível, ele começa a aumentar. Então, essa diferença aqui, ó, é o VO2, é o chamado VO2 drift. Tá? O acúmulo de oxigênio, de VO2. É na variação, na verdade, essa variação que tem. Então, ele é um fenômeno que é muito estudado, aliás, né? O pessoal estuda isso, porque aí o pessoal vê o porquê que ele existe, quais são os fatores, aquela coisa. De uma forma, tem muitos estudos na Terra, eu não conheço tudo, tem muita coisa sobre isso, mas o que tem ali por trás? Aí tu tem uma alteração na eficiência mecânica, né? Porque tu está mantendo a mesma mecânica, só que o metabólico está aumentando. Tá? Então, isso prejudica a tua análise, né? E o custo também está alterado, vai alterar o custo, né? Porque a velocidade é a mesma, a intensidade é a mesma, o custo vai aumentar, porque o VO2 está aumentando. Então, assim, do ponto de vista prático de coleta, eu não estou dizendo que isso é errado, estou dizendo que tem que cuidar. Às vezes a pessoa, se a pessoa, dependendo do projeto de pesquisa, ela não quer avaliar o VO2 drift, ela não pode avaliar o VO2 drift. Então, ela tem que se certificar, né? Tem vários detalhes, tem que cuidar. A intensidade, quanto maior a intensidade que tu coloca a pessoa, né? Porque eu posso fazer ela fazer a 50%, 60%, 70%, 80% do VO2 máximo. Quanto maior o percentual do teste contínuo que ela está fazendo, mais cedo ela vai entrar em VO2 em drift, tá? E eu acredito até que o drift vai ser maior também, tá? Não só mais cedo, mas eu acho que ele vai ser um pouquinho maior também. Intensidade do exercício, o tempo de exercício. Quanto mais tempo tu fica fazendo exercício, aí vai aparecer o VO2 drift. Então, por exemplo, eu estou em 50%. O André mostrou um gráfico ali que tinha uma curva bem retinha, certinha, não tinha drift. Aquela ali era uma intensidade baixa, acho que, sei lá, 50%. Mas esses 50%, se tu ficar lá 1 hora, sei lá quanto, aí vai depender da pessoa. Dependendo da pessoa, depois de um tempo vai começar a ter, vai ter drift, porque vai aumentar a temperatura corporal da pessoa, vai aumentar a frequência cardíaca. Só o aumento da frequência cardíaca, pelo aumento do tempo do exercício, já causa o VO2 drift. Na verdade, esse é um dos motivos que explica, que se atribui o aumento do VO2 drift também é a questão cardiovascular. Um dos parâmetros, né? Mas tem vários, né? Tem outros. E a questão do condicionamento físico, eu já falei, né? E o tipo de pessoa. Então, uma pessoa treinada vai retardar mais o drift. Uma pessoa destreinada é mais cedo. Ou então uma doença. Aí eu acho que tem uma coisa interessante, tem muita coisa interessante aí. Estudar o drift seria também uma coisa interessante. Mas aí, Marcelo, mas daí uma forma de controlar seria calcular o VO2 máximo da pessoa, testar, porque, por exemplo, no meu mestrado a gente não fez VO2 máximo, né, dos sujeitos. Ver o VO2 máximo... Não, porque, na verdade,
Tu diz para ter controle do drift, É, isso? para saber se o cara pode estar acontecendo drift Não, ou não não. precisa. Não Não? precisa ter o VO2 máximo, não. Não. Não precisa. Geralmente se faz isso com análise matemática mesmo, né? Porque porque pensa bem, ó, é uma curva. Tu tem lá a transição on, né? Que é o início do exercício lá, que o déficit de oxigênio. Depois tu tem o estado constante. Depois tu tem um aumentozinho. Eu confesso que eu não sei. Eu sei que se faz com um modelamento matemático. Eu não sei qual modelamento, tá? Eu sei que se usa lá a constante, se calcula a constante de tempo, né? Se usa uma fórmula exponencial, né? Uma exponencial para calcular lá me corrija se eu estiver errado até, André. Tá mais nerdola nessa coisa. Mas eu acho que é uma exponencial mesmo. E eu estou desconfiado que não seja uma exponencial. Mas assim, no drift eu não sei que tipo de análise mas é uma análise matemática. Então tu consegue verificar essa variação, né? Porque é um aumento que ele está reto e de repente começa a subir, tá? E o que eu sei é por matemática. Se faz por matemática. Mas assim, ó, com pouco tempo, se a intensidade é baixa, com pouco tempo não vai ter, né? Mas eu sei que às vezes a gente faz intensidades altas, né? Eu sei que o teu mestrado também tu fez algumas intensidades altas. Mas, enfim, é um controle, André, assim, é uma coisa de controle. Eu acho que não é uma coisa também que... Entendeu? Eu acho que esse tipo de análise tem que ter mais cuidado ainda se tu vai avaliar a eficiência. Aí a coisa começa a pegar também. Porque, por exemplo, custo. Se tu for avaliar custo por um período de tempo curto, eu estou analisando só 2 minutos. De repente até deu um drift, mas não vai ser um drift significativo, entendeu? Então, tipo... É tipo essa constante ali do 20 joules, né? A constante do 20 joules, ela também tem um erro, né? Porque, por exemplo, vai multiplicar lá 20 joules para cada ml, tá? Mas daí tem a termogênese ali dos substratos, tá? Tu sabe que a taxa de troca respiratória varia de 0,7 a 1. Para te usar esse 20, se eu não me engano, tem que estar com a taxa no máximo até 1, né? Eu não tenho certeza. Tá? Eu esqueci. Então, assim, digamos que seja 1, independente do número, 0,9 ou 1. Então, eu só posso usar aquele 20 até taxa de trocas respiratórias que atinjam 0,9 ou 1. Tá, mas e o que aconteceu entendeu? Do 0,9 para baixo? Tu já tem uma variação termogênica ali, né? Mas tu está botando todo mundo como 20. O 0,7 tu está multiplicando por 20. E o 0,9 tu também está multiplicando por 20. Só que 0,7 é quase 100% de gordura. 0,9 é, sei lá, 80% de carboidrato. Inverteu, entendeu? Já tem bastante carboidrato ali. Então, é um outro substrato, mas a gente usa o 0,20. Então, ali também, sabe, tem... Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de fazer, né? É que os caras provavelmente chegaram à conclusão que não tem muita diferença, né? Então, assim, especificamente o teu caso e outros casos mais curtos, eu acho que é um drift muito pequeno, né? Também não é... E custo também é uma coisa que dá para... E até porque como é 2 minutos, aí o drift vai aumentando, aí tu pega um pedacinho que não tem tanto, pega um outro. Então... E outra coisa, tu vê ali o teu sinal, né? O VO2 drift, tu vê, eu acho que aquela variação de ventilação era pelo tipo de esforço que eles estavam fazendo, né, André? Porque tu usou o K5 é super sensível. E eu acho que pelo tipo de esforço que eles estavam fazendo, eles tinham obrigação de... Eles deveriam ventilar com muita... Trancar, e eles não tinham uma ventilação tão tranquila, assim, tão normal, né? Eu acho. Então... ali porque já era 0,6, já era uma maior, assim. Nas menores velocidades ele estava ainda mais platôzinho, assim, nas maiores. Deu para ver o platô, mas 0,6 era pesado. Era pesado. Era 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8. Era a segunda maior velocidade. Tá, tu vê ali que tem bastante variação. Ali, assim, é difícil. Aí tu vai ter que fazer todo um processamento, né? Para ver... É bem sensível esse drift, assim, entendeu?
a suavização da curva e ver essa coisa. De repente, nem... Efeito de fadiga também, Marcelão. Tipo, o cara já está no final da coleta, isso também pode... Sim, porque eu estou devendo, desculpe, tá? Aí entra a minha ignorância, tá? Tem vários fatores que explicam o drift, tá? E um deles é um aumento, eu falei da frequência cardíaca, né? Que estaria relacionado lá com a termorregulação também, mas tem outros fatores, tipo um aumento no percentual do metabolismo anaeróbico, que vai, né, com a fadiga, vai recrutando mais fibras, né? Vai chamando mais, aumentando um pouco o percentual anaeróbico. Isso também vai... Se bem que é contraditório, né? Mas eu sei que tem alguma coisa com a questão anaeróbica também. Sim, até porque tu tá aumentando como tu tá pedindo mais para o metabolismo anaeróbico, também tu tá pedindo mais, tá exigindo mais o metabolismo aeróbico, né? Então, por isso que tem o drift. Na verdade, o drift revela também mais o anaeróbico. É isso. Não é que o fato dele existir está mostrando que a intensidade está aumentando. Quer dizer, que a intensidade fisiológica, né? Que a carga interna está aumentando, né? E não a externa. E aí tá exigindo mais, né? Tá gerando mais estresse. E aí estresse aeróbico e até anaeróbico também. E eu acho que é um assunto muito interessante, assim, o Tartaruga às vezes fala assim, ele dá caminhos, assim, né? Eu acho que é um assunto muito... A gente não falou da cinética, né? A cinética é um outro mundo também, tá? Bom, isso já é cinética, tá? O drift já é cinética. Mas o drift ele pode ser estudado pela perspectiva da cinética. Quando eu falo cinética, a questão matemática. A gente pode estudar ela pela questão da matemática, mas também por essa questão de custo mesmo. A coisa mais simples, de repente, olha uma coisa interessante, de repente comparar o custo com e sem drift. Botar de propósito a pessoa, né, num protocolo cumprido, né, avaliar lá o VO2 no início, né, em situação que não tenha drift e forçar ela a gerar o drift. E aí ver, de repente, drift, né, situação com e sem drift entre diferentes pessoas, diferentes tipos de pessoas. Né. Apesar de parece ser uma coisa ruim, mas na verdade é uma coisa interessante de geradora de pesquisa. E não é tão difícil. É só deixar a pessoa mais tempo em exercício. E aí tu vai analisar 2 momentos. E aí tu pode manipular pelas pessoas ou pelas pessoas diferentes, né, para ver o efeito de condicionamento físico. Ou em de repente, sabe-se lá, de repente, olha só que coisa louca, alguma técnica locomotora, né, alguma coisa que tu altere a questão locomotora, tu mantém a potência mecânica, mas tu altera a técnica, de repente. Eu estou falando da potência mecânica do ergômetro, né? Tu mantém a potência mecânica do ergômetro, mas altera a técnica locomotora, e aí vê o efeito no drift. Isso é bem interessante, sim, manipulação. E não é difícil. Só isso já seria uma coisa bem interessante. Dá para ver efeito de técnica, por exemplo, a gente sabe que a técnica... Vocês me cortem, tá, gente? Vocês sabem que eu sou uma fofoqueira, né? Eu começo a falar e não paro. A técnica influencia na eficiência, né? A técnica influencia na eficiência. E pode ser esse o caminho. A gente pode, de repente, ver uma locomoção... Lembra aquelas histórias lá que o Tartaruga falava, assim, da locomoção, tu controlando a caminhada, tu determinando a passada com ritmos aleatórios ou então ritmos autoselecionados, né? Tu começa a determinar a passada, o comprimento de passada, por exemplo, um modelo de pesquisa em que tu regula o comprimento de passada, né, ou o tempo de passada, comparando com uma situação normal e ver o que acontece, né? Porque isso vai impactar na questão da marcha, né, no tipo de marcha, como é que se comporta o drift em situações assim. Pode ser que muita coisa que a gente veja aí dos gráficos de idosos e de doenças, né, que a gente fala que o custo está aumentado, de repente também pode ser o efeito disso aí, né? A gente não sabe. Se teve, né, vai lá, né, que teve esse controle do drift, não sei, agora o Tartaruga ia brigar comigo, né?
Mas vai que, de repente, teve efeito de drift em alguns resultados aí. Né? Então, enfim, é uma coisa que tem que ser cuidada, até para não mudar os resultados, né? Então, só para ver se eu peguei, Marcelo, eu posso... Drift é sinônimo de fadiga, dá para botar assim? Ou é muito forte falar Eu isso? acho que não. Eu acho que não dá para pensar que é fadiga. A fadiga também causa, mas não dá para dizer que é só fadiga. Por exemplo, a hipertermia, se bem que a hipertermia também está muitas vezes relacionado com fadiga, né? Mas eu posso gerar um estresse térmico e gerar o drift sem estar com fadiga. Eu posso, inclusive, montar um modelo, né? Eu posso provocar um estresse térmico no início do exercício, já fazer o cara se ferrar com calor, né? Botar um cara numa estufa lá, já nos primeiros 10 minutos, lá de repente já gera drift. Uhum. Então, acho que não dá para necessariamente associar com fadiga. Eu não associaria. Respondendo a tua pergunta, eu teria um pouco de medo de associar, dizer que é um sinônimo. Não, sinônimo não. Uhum. Eu acho algo mais complexo que a fadiga. Ele inclui a fadiga também, mas não só a fadiga. Uhum. Na verdade, são as variações que pode haver após da fase estável, né? Que pode ser causadas por diversos fatores. Ele vai aparecer na fase estável. Em algum momento, entendeu? Essa que é a questão aí, que é isso que o André está falando. Em algum momento. Aí pode ser por causa da fadiga ou não. Eu acho que essa que é a questão, entendeu? Ele vai aparecer, tá? Ele está aparecendo. Pode ser por causa da fadiga? Pode. Mas pode também ser que não. Que outro fator? Não sei. São vários, né? Como eu falei, eu não sei todos os fatores. Um deles é a questão termorregulatória. De repente, assim, drogas, o uso de alguma substância, sei lá, não sei, também. Eu acho que é bem interessante isso. Vai que o parkinsoniano, olha, eu estou inventando uma loucura, né? Porque a gente está muito ligado. Vai que o parkinsoniano com e sem a dopamina lá, o L-dopa, né? Não sei, porque o L-dopa está relacionado com o sistema catecolamínico, né? E catecolamínico está relacionado com um monte de coisa aí que envolve frequência cardíaca, envolve um monte de outros sistemas neurovegetativos, né? Então, vai que o paciente com uma coisa bem simples, né, que a gente faz aí, o uso com e sem o L-dopa pode ser que antecipe, altere esse drift, e aí vai alterar o custo, vai alterar a eficiência. André, uma pergunta. Você agora no seu projeto de doutorado vai fazer alguma análise de gases ou não? O teu? Não, André. Do André. André vai Não. utilizar, vai fazer algum tipo de análise de gases? Então, a gente ainda não fechou total, mas a princípio, não. A princípio vai ser mais trabalho mecânico. Qual é a tua ideia, André? Não sei se pode falar. Fica à vontade. Não, pode, até porque a gente não fechou ainda, na verdade. Eu tenho que tocar mais assim. Mas é comparar diferentes modelos de estimar o trabalho mecânico na caminhada. Essa é a ideia, assim, mas tem que desenvolver melhor, né? Ver a parte operacional, enfim. Né? Mas é modelo mecânico na caminhada, assim. Eu tenho que ir agora, mas para depois da apresentação, e aí, Marcelo, por aclarar várias coisas. Obrigado. Acho que já vamos encerrando. Eu vou sair agora que preciso sair, então nos vemos daqui a 15 dias, né? Tá ok. Tchau, tchau. 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 Jana, parabéns pela foto. Acho que já vou só dando o final. Uma última coisa que eu ia te dizer, aí é uma coisa que eu tenho dúvida também, tá? Tu botou lá no início do teu slide, tu botou um slide assim, ó, que a cinética seria o estudo da velocidade das reações sobre o tempo, né? Eu vou te dizer, tudo bem, tá? Eu só acho que no caso dos reagentes, né? Dos reagentes sobre o tempo.
Só que assim, ó, quando a gente fala de cinética de VO2, eu estou conversando alto, tá? E eu sei que tem 1 minuto, né? Eu só acho que seria... Não, tu falou que era o produto. Botou P ou R ali na fórmula. Certo seria o produto. Ah, tu botou R. Eu acho que seria produto. No caso do VO2 seria o produto, sabe por quê? Porque o VO2, o que a gente mede na cinética do VO2? A gente está medindo o VO2 que foi expirado. Sim. Entendeu? Todo o estudo do VO2 consiste em avaliar o VO2 que foi expirado, tá? Então, isso já é o final da reação. Já ocorreu a mitocôndria, o oxigênio circulou pelo sangue, está saindo pelo... Ou seja, ele não é o produto. Não, na verdade, ele é o reagente, ele é o produto, entendeu? O resultado. Então, eu não sei, tá? É só uma coisa nerdola. Eu não sei se seria produto ali, em vez de... Porque ele Na pega o que cinética do sai VO2. daí. O K5 pega o que sai. O K5 pega o que sai, não o que entra. Mas eu não sei, é só uma discussão, nem sei se está certo ou não. É um pensamento que eu tive. Sim. Tá? Sei que está terminando, né? Igual qualquer momento.